Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Trabalho de conclusão de curso. Licenciatura em Pedagogia, ano 2026. Polos de Indaiatuba, Juquiá, Pedro de Toledo e São Vicente. Tema do trabalho: ensinar na diversidade, desafios da formação e da prática docente. Integrantes do grupo: Amanda Duarte Machado Silvério, Bianca Ferreira de Aquino Vicente, Bruna Silvano da Silva Ileque, Franciane de Moraes Magalhães Costa, Gesiane Rodrigues Palmeira da Silva Pena, Priscila Ubert do Prado, Tatiane Xierega Tulima Lucchini, Viviane Ramos Cláudio, orientadora do trabalho, Samira da Silva Cerqueira. Olá, meu nome é Tatiane, sou estudante do curso de licenciatura em Pedagogia da Univesp, Polo Indaiatuba, e venho falar, junto das demais integrantes do grupo, sobre o nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Ensinar na Diversidade, Desafios da Formação e da Prática Docente. Esse trabalho analisa os desafios enfrentados pelos professores da inclusão de alunos com transtorno do espectro autista, nos anos iniciais do ensino fundamental, especialmente no ensino de língua portuguesa. Apesar dos avanços nas políticas públicas e no acesso desses estudantes às escolas regulares, ainda existem muitas dificuldades relacionadas à formação docente, às práticas pedagógicas e à adaptação curricular. Outro ponto relevante refere-se à participação das famílias no processo educacional, a colaboração entre família e escola, por meio de informações importantes, como laudos médicos, uso de medicação, ocorrência de crises e estratégias de intervenção. O aumento das matrículas de estudantes com TEA mostra a importância de discutir uma educação verdadeiramente inclusiva. Olá, me chamo Bruna, sou estudante de Pedagogia pela Univesp do Polo de Pedro de Toledo, São Paulo. A escolha do tema Ensinar na Diversidade se justifica pela realidade vivida por muitos professores, que diariamente enfrentam desafios como a falta de recursos, as desigualdades sociais, a sobrecarga de trabalho e as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Mesmo diante dessas condições, os docentes buscam desenvolver estratégias para garantir uma educação de qualidade. Assim, surge a seguinte problemática: como os professores conseguem ensinar e promover a aprendizagem em contextos marcados por tantas adversidades? Essa reflexão é importante para compreender os desafios da prática docente e pensar em caminhos para fortalecer a educação. Olá, sou Bianca Ferreira de Aquino Vicente. O objetivo geral do trabalho foi analisar criticamente os desafios da inclusão de alunos com TEA nos anos iniciais do ensino fundamental, considerando as lacunas da formação docente e as práticas pedagógicas em sala de aula. Como objetivo específico, buscamos discutir os fundamentos teóricos e legais da educação inclusiva, compreender as características do TEA, investigar os desafios enfrentados pelos professores e identificar as estratégias pedagógicas inclusivas e discutir o papel da escola, da família e das políticas públicas. Olá, eu sou a Gesiane do Polo de Indaiatuba e vou apresentar os procedimentos metodológicos. A metodologia utilizada nesta pesquisa baseia-se em uma abordagem qualitativa de caráter bibliográfico, desenvolvida por meio de uma revisão descritiva sistemática da literatura. Esse tipo de pesquisa busca compreender determinado tema a partir da análise de produções acadêmicas já publicadas, como artigos científicos, livros e documentos oficiais. Foram analisados artigos científicos, livros, documentos oficiais e legislações relacionadas à educação inclusiva
e ao transtorno do espectro autista. As pesquisas foram realizadas em plataformas como Google Acadêmico, Cielo, IBGE e Portal da Legislação. Dessa forma, a utilização da pesquisa bibliográfica e da abordagem qualitativa permite reunir diferentes contribuições teóricas sobre o tema, favorecendo uma compreensão mais ampla das práticas de inclusão escolar e da formação de professores, no contexto da educação inclusiva. Viviane, do Polo de Jutiá, São Paulo. Legislação e inclusão escolar. O trabalho também abordou os avanços das políticas públicas voltadas à inclusão escolar. Destacamos a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Política Nacional de Educação Especial, a Lei Brasileira de Inclusão e a Lei nº 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que assegura ao estudante o direito a um acompanhante especializado para auxiliar em sala de aula, em atividades escolares, interação social e comunicação. Essas legislações garantem o direito do aluno com TEA o acesso, a permanência e aprendizagem na escola regular. Além disso, é garantido o direito ao atendimento educacional especializado, AEE, ofertado de forma complementar ao ensino regular sempre que necessário. Nesse contexto, a Lei nº 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, no artigo 28, inciso 2, reforça e amplia esses direitos ao estabelecer aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e que promovam a inclusão plena. Olá, meu nome é Amanda Duarte Machado Silvério, sou do Polo de Indaiatuba, estado de São Paulo. Vou falar um pouco sobre os desafios e a formação. O transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por alterações na comunicação, na interação social e por comportamentos de interesse restritos e repetitivos. O TEA pode afetar a comunicação, a interação social e a sensibilidade sensorial, trazendo dificuldades no convívio em sala de aula. Todas essas condições se tornam desafios na inclusão e na aprendizagem. A literatura analisada aponta que muitos professores ainda se sentem desesperados para atuar com estudantes com TEA. Entre os principais desafios encontrados estão a falta de formação inicial e continuada, a ausência de material especializado, turmas numerosas, escassez de materiais adaptados e dificuldades na adaptação curricular. Nos anos iniciais, especialmente no processo de alfabetização e letramento, o professor precisa desenvolver estratégias mais flexíveis e inclusivas. Outro ponto importante é a falta de estrutura nas escolas, com turmas muito cheias, pouco tempo para planejamento individualizado e a ausência de materiais adaptados. Isso aumenta a insegurança do professor, que muitas vezes precisa aprender de fato fazendo, sem a orientação adequada. Como diz no artigo Formação de Professores da Educação Especial, Desafios Contemporâneos, GRAF 2025, a formação inicial, por vezes, é insuficiente para suprir os desafios na sala de aula, sendo necessária a formação continuada em conhecimentos teóricos e habilidades práticas, sendo constantemente atualizados. Uma das maiores dificuldades para o aluno elegível ocorre no processo de alfabetização. É quando a criança termina o ciclo da educação infantil e ingressa nos anos iniciais do fundamental, momento que começa a ocorrer de fato a alfabetização. É crucial que o docente aproprie estratégias e intervenções respeitando as necessidades individuais de cada estudante, como, por exemplo, o tempo de processo de aprendizagem, que ocorre para alguns de forma mais lenta e outros que apresentam maior facilidade. A ausência de equipes multidisciplinares também compromete a qualidade do atendimento.
Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e mediadores escolares são fundamentais para o desenvolvimento do estudante com TEA, mas muitas redes públicas não oferecem esse suporte de forma adequada. Quando se olha para os anos iniciais, em que o foco está na alfabetização e no letramento, os professores se deparam com demandas que vão além do planejamento pedagógico. Na disciplina de língua portuguesa, por exemplo, os desafios aumentam, uma vez que o trabalho de leitura e escrita exige mediações constantes e adaptações em atividades, de formas diversas, ao acesso de conteúdo, para aprender as diversidades em sala. Como aponta Soares 2004, alfabetizar não se limita no domínio do código escrito, mas significa inserir o sujeito nas práticas sociais de leitura e escrita, tornando esse processo ainda mais complexo no cenário inclusivo. Esse conceito permite compreender que o ensino de língua portuguesa deve possibilitar ao estudante participar efetivamente das práticas sociais que envolvem leitura, escrita e comunicação. Essa perspectiva reforça a necessidade de metodologias adaptadas, estratégias mediadoras e práticas significativas que favorecem não apenas a decodificação das palavras, mas também a interação e a comunicação, construção da autonomia do aluno com TEA no ambiente escolar. A inclusão não depende apenas do aluno, mas também da articulação entre escola, família e equipe multiprofissional. A presença do AE, atendimento educacional especializado, e de ações colaborativas entre os profissionais da escola favorece a identificação de necessidades, o acompanhamento e o desenvolvimento, a construção de práticas mais eficazes. Quando essa rede de apoio não funciona de forma integrada, a inclusão tende a se limitar à matrícula, sem garantir participação e aprendizagem efetiva do estudante. Sou Franciane, estudante de Pedagogia no Polo Juquá, São Paulo. Vou falar sobre estratégias pedagógicas e seus resultados. Existem diversas estratégias para promover uma aprendizagem significativa. Dentre elas, destaca-se o uso de metodologias ativas, que envolvem os alunos de forma participativa e estimulam a autonomia, colocando o estudante como protagonista no processo de aprendizagem. Silva, Nogueira e Ramos, 2020, destacam que o ensino baseado em abordagens práticas e interativas pode ser bem mais eficaz para alunos com transtorno do espectro autista, pois facilita a compreensão e a comunicação. Essas metodologias podem ser complementadas com o uso de tecnologias assistivas, que oferecem suporte individualizado, como softwares educativos e dispositivos de comunicação alternativa. Carvalho, 2022. A adaptação de materiais didáticos também é uma prática fundamental para garantir que os alunos com TEA tenham acesso ao conteúdo estudado. O uso de recursos visuais, como quadros e imagens, auxilia na melhor compreensão das informações, conforme enfatiza Mendes, de 2019. Além disso, a literatura aponta práticas e estratégias pedagógicas fundamentais para estudantes com TEA, como a criação de ambientes com menos estímulos visuais e auditivos, reduzindo a sobrecarga sensorial, instruções claras e diretas, atividades colaborativas que estimulem a socialização com os colegas, acompanhamento personalizado, considerando o plano de ensino individualizado, e o envolvimento da família com a equipe escolar. Essa troca de informações permite ao docente compreender melhor os comportamentos da criança, desenvolvendo estratégias para o avanço na vida escolar. Inúmeras são as estratégias que auxiliam nas dificuldades dos estudantes com TEA, mas, para que a aprendizagem ocorra de fato, de acordo com suas condições, é crucial que o aluno se sinta acolhido e pertencente ao ambiente escolar. Dessa forma, os desafios do ensino ao aluno com TEA nos anos iniciais demonstram que a inclusão escolar é um processo complexo
que exige mudança de postura pedagógica, preparo docente, adaptação curricular e compromisso institucional. A escola inclusiva não é aquela que apenas recebe o aluno, mas a que reorganiza suas práticas para garantir acesso, participação, aprendizagem e desenvolvimento. Nos cursos de licenciaturas, já se encontram previstos estudos voltados à educação especial, conforme aponta o Moraes 2023. O que a legislação sugere é que a formação em educação inclusiva seja ofertada já na formação inicial do estudante docente nos cursos de licenciatura, como forma de mitigar as dificuldades de atuação dos professores frente aos desafios da inclusão. Apesar dos avanços legais, as literaturas apontam que a inclusão ainda enfrenta inúmeros desafios na prática escolar. Entre os principais obstáculos estão a falta de formação inicial e continuada dos professores, a dificuldade de adaptação curricular, a ausência de recursos pedagógicos adequados e a insuficiência de apoio especializado dentro da escola. Em muitos casos, o professor da sala regular se depara com a necessidade de atender diferentes ritmos e necessidades de aprendizagem, sem o suporte necessário, o que pode comprometer a efetivação da inclusão. Olá, meu nome é Priscila, sou do Polo de Indaiatuba, São Paulo. Concluímos que a inclusão escolar vai além da matrícula do estudante na escola regular. Para que a inclusão aconteça de forma efetiva, é necessário investimento em formação docente, apoio institucional, adaptação curricular e práticas pedagógicas inclusivas. O aumento nas matrículas de alunos com TEA no ensino regular demonstra maior conscientização sobre inclusão, mas também mostra a necessidade de formação apropriada para os docentes. Esses estudos também apontam a importância da adaptação curricular, do uso de metodologias ativas, de recursos visuais e de estratégias pedagógicas individualizadas para favorecer o processo de alfabetização e letramento dos alunos com TEA. O trabalho colaborativo entre os profissionais de educação favorece a construção de práticas pedagógicas mais acessíveis e acolhedoras. Destaca-se a importância de futuras pesquisas voltadas para a análise prática da inclusão escolar de alunos com TEA, principalmente estudos de campo que investiguem a realidade vivida pelos professores em sala de aula e os impactos da formação continuada em suas práticas pedagógicas. Se fazem relevantes também pesquisas que analisem a efetividade das políticas públicas inclusivas em diferentes contextos educacionais brasileiros, considerando as desigualdades regionais, estruturais e socioeconômicas presentes nas escolas. Sugere-se ainda o aprofundamento de estudos sobre metodologias específicas para o ensino de língua portuguesa a estudantes com TEA, bem como investigações sobre a atuação da família e das equipes de profissionais no processo de inclusão escolar. Esperamos que este trabalho contribua para reflexões sobre a importância de uma educação mais humana, acessível e comprometida com a diversidade. Agradecemos a atenção de todos.